boa tarde. É um prazer também poder estar aqui com vocês, né, no lançamento da candidatura da Cacau, ao lado da Diana, que também é uma grande amiga minha, que deu esse panorama fundamental aqui para a nossa conversa, para a gente poder partir tudo daí, né, acho muito importante. Também com a Carol aqui, fazendo todo esse trabalho muito difícil, gente, de conduzir, é muito difícil, né, Carol? E tá fazendo super bem. E a Cacau, gente, que pouca gente sabe, mas a gente começou a militar juntas. E eu estava aqui lembrando qual história que eu ia contar desses primeiros passos da nossa militância. E eu decidi contar da história de quando a gente se conheceu na Unesp, no interior de São Paulo. A gente estudava nessa universidade do interior de São Paulo, eu em Marília, ela em Rio Claro. E um dos momentos mais memoráveis assim, que eu lembro com a Cacau é que a gente fez um festival, que a gente organizou dezenas de artistas, e que não foi só uma festa. Porque o que aconteceu nesse festival? A gente ficou indignada, não foi só a gente, foi uma indignação pública, coletiva, com um caso de violência contra a mulher que foi horroroso, que teve num desses eventos esportivos universitários, sabe? Naquele caso era o Interunesp, e o que aconteceu era um evento que ficou chamado como Rodeio das Gordas. Imaginem o que foi esse negócio asqueroso. A gente ficou absolutamente indignada e fizemos um festival chamado Interunesp contra a Opressão. Enfim, organizamos vários artistas para poder apresentar uma resposta à altura, né, para esse festival e mostrar que o problema não é a juventude fazendo festa, né, o problema é conviver e aceitar a opressão, inclusive institucionalizada, né, porque a reitoria apoiava esses festivais esportivos onde aconteciam violências absurdas. E foi ali que eu, com 18 anos naquele momento, e a Cacau com 21, vou entregar, há 12 anos atrás, que a gente percebeu juntas que para derrotar a opressão, as mulheres, as LGBTQIA+, a gente ia precisar lutar também contra o capitalismo. E aí a gente começou a se organizar no Pão e Rosas. E bom, 12 anos depois, né, a gente está vendo que essa crise econômica que a gente está vivendo, ela deixa muito evidente, né, como o racismo e o ódio às mulheres, que nos sensibilizou naquele momento, a minha, a Cacau e várias outras jovens que militavam com a gente, como a violência, a opressão à população LGBTQIA+, é muito importante para o sistema capitalista, né, para poder avançar nos ataques contra a classe trabalhadora. Os capitalistas do mundo todo estão usando essa extrema-direita como carrasco contra a gente, né? E a gente está vendo como expressão disso várias violências de gênero e racismo e etc, né? Foi chocante para todo mundo o caso do que ocorreu com a menina de 11 anos, né? Que teve seu direito ao aborto negado, depois em que ela conseguiu por toda a comoção pública, né? Essa juíza aí, Joana Ribeiro, de Santa Catarina, como que a Diana colocou muito bem, foi uma experiência de tortura judicial, né? E também nos Estados Unidos, nesse dia 24 de junho, quando a Suprema Corte revogou o direito ao aborto, que já chegava aí para mais de 50 anos de reconhecimento desse direito nos Estados Unidos, e colocando mais uma vez a vida de milhões de mulheres em risco, né, ao retirar esse direito. Também teve o caso da atriz Clara Castanho, né, que foi exposta por um jornalista e um grupo de conservadores, porque ela descobriu que estava grávida de um estupro e ela decidiu fazer uma adoção do bebê, né, mostrando que o problema dos conservadores não é o aborto, mas o fato de que nós mulheres possamos decidir sobre o nosso próprio corpo, né? Eles querem, gente, que a gente seja mães, mas não as mães que lutam por justiça pelos seus filhos assassinados pela polícia, como as mães de Jacarezinho aqui no Rio de Janeiro, né? Eles querem que a gente seja mães recatadas do lar, mulheres obedientes, silenciosas, tirando freneticamente a poeira e ignorando as notícias e os ataques contra a nossa classe. Então, gente, a luta pelo aborto legal, ela faz parte das principais pautas do movimento de mulheres na história. Em primeiro lugar, porque as mulheres sempre abortaram, né? Sempre interromperam gestações de forma artesanal. Isso faz parte da nossa história, né? Em várias vilas do Brasil, inclusive, as parteiras eram também abortadeiras, né? Em um determinado momento, o Estado, ele decide intervir no que acontece dentro dos nossos ovários, dentro do espaço mais íntimo do corpo da mulher. E a existência dessa lei faz com que as mulheres tenham que recorrer, então, a abortos clandestinos, que no Brasil são a maior causa de morte materna no mundo, a segunda maior causa de morte materna e a primeira e principal causa de mutilação feminina em todo o mundo. E no Brasil, gente, é muito importante dizer que a cada 4 mulheres mortas por aborto clandestino, 3 são negras. Então, enquanto os conservadores dizem que é pela vida, que eles são contra o aborto legal,
mentindo de cara lavada, né? Porque são eles que defendem todas as operações policiais assassinas aqui no Rio de Janeiro, né, em todo o país, e são eles também que defendem o bombardeio israelense contra o povo palestino, o bombardeio estadunidense contra o povo sírio e todas as empreitadas bélicas que fazem dos Estados Unidos uma espécie de polícia do mundo, né? E no capitalismo, gente, aqui eu queria levar um pouco mais fundo esse problema para a gente pensar, todos os corpos são mercadorias, né? Mas com as mulheres e com a sexualidade da população LGBTQIA+, eles precisam controlar ainda mais os nossos corpos. Vocês que, como eu, são trabalhadores e trabalhadoras, a gente sabe que a gente não é dono do nosso tempo, né? A gente não é dono de nada a não ser a nossa força de trabalho. Então, todos os dias, o que a gente faz é sair de casa, né, vendendo um certo tempo da nossa força de trabalho, produzida pelo nosso corpo, para o patrão, né, para a gente poder voltar do trabalho e ter comida para pôr em casa, ter uma forma de se transportar, de se locomover. E para nós, mulheres, depois de ter faxinado o hospital, depois de ter cansado as nossas vozes na sala de aula, né, a gente volta para casa e começa uma nova jornada de trabalho, lavando, cozinhando, cuidando, tudo isso de graça, né, para voltar depois, nós mesmas, nossos companheiros, nossas famílias, para os braços do patrão, cuidados, alimentados, limpos e etc. Né? Então, se esse trabalho que a gente foi convencida pela cultura patriarcal a fazer como um dever nosso, né, como um dever da mulher, a mulher recatada no lar, fosse um trabalho feito socialmente, por exemplo, com restaurantes públicas, com creches públicas para todas as crianças, com lavanderias públicas, quanto dinheiro isso tiraria da mão dos capitalistas, né? Então eles querem controlar os nossos corpos na mais profunda intimidade, porque eles precisam disso para a gente acreditar que não somos donas do nosso destino. Porque quando a gente percebe isso, coisas espetaculares acontecem, e eu quero falar de algumas delas para vocês. Uma amiga minha dos Estados Unidos, a Tati, que apareceu aqui nas saudações, ela me disse num certo momento que sem as mulheres não haveria movimento Black Lives Matter. O Vidas Negras Importam, né, que foi esse movimento que chacoalhou o mundo durante o início da pandemia, né, daquela situação de pandemia, várias pesquisas mostravam que as mulheres eram cerca de 70% dos maiores protestos de massas que aconteceram nos Estados Unidos. Tem também o caso das lutadoras da indústria têxtil, né, que em abril de 2020 conseguiram reverter as demissões de cerca de 100 trabalhadoras no Camboja, através da denúncia em vídeo que uma trabalhadora de lá, a Sois Ross, fez no seu Facebook. E em Mianmar, estimulada por esse processo do Camboja, a patronal demitiu centenas de trabalhadores que estavam na linha de frente da fundação do seu sindicato, né? E essas trabalhadoras responderam com uma ação espetacular de organização pela base, de articulação internacional, e conseguiram também reverter essas demissões. E essas trabalhadoras de Mianmar, elas diziam que não somos escravas, por isso tinham o direito de fazer o seu próprio sindicato. Então, olha lá, eles querem controlar os nossos corpos para tentar convencer a gente de que a gente é uma mercadoria barata, de que somos escravos, né? E na saga conservadora contra o direito ao aborto, eles tentam reprimir corpos que são insurgentes, rebeldes, grevistas, né, que estão formando seus sindicatos, como a geração U nos Estados Unidos, né, fundando sindicatos na Amazon, na Starbucks. Eles não querem que a gente seja jovens que entendam a nossa sexualidade de forma livre, mas eles também não querem que a gente seja mães como essa cambojana, né, que articulou o movimento internacional grevista na indústria têxtil. E essa indústria têxtil que eu mencionei aqui, ela é historicamente uma franja do capital mundial que adora contratar as mulheres e pagar salários de fome pra gente, né? Talvez seja por isso que essa também é uma franja da classe trabalhadora que teve uma participação muito importante na história de luta da nossa classe. Foram as trabalhadoras da indústria têxtil que em 1917 começaram na Rússia a convocar uma greve geral para derrotar o governo que apoiava a guerra e continuava mantendo com frio e fome as grandes massas trabalhadoras e pobres do país. No 8 de março de 1917, essas mulheres saíram às ruas, tacavam bolas de neve nas janelas das fábricas onde seus companheiros homens trabalhavam, chamando a que eles se somassem a essa greve. E essa greve se transforma em revolução, tomando o controle da produção das indústrias e colocando toda a economia a serviço de resolver os problemas mais sentidos da classe trabalhadora e do povo pobre russo. A Rússia, que tinha virado União Soviética, a partir dessa revolução, se torna também o primeiro país no mundo a legalizar o aborto. E não só isso, garante uma série de medidas que buscavam libertar as mulheres das tarefas domésticas
partindo desse tema do aborto, que é um tema que está na nossa cabeça, né? Porque não dá para passar ileso por todos esses ataques, né? Dá muito ódio. Imagino que vários de vocês estão sentindo muito ódio de tudo que está acontecendo aqui no Brasil a nível internacional. E tudo isso para dizer que nenhum direito nosso nunca foi conquistado sem luta, né? Nunca veio de presente, nunca veio de acordos com a direita. Como a Diana mostrou, né, os acordos com a direita, pelo contrário, eles só serviram para fazer a gente perder espaços, né? Quando o PT governou durante 13 anos, esse partido que foi eleito com várias mulheres acreditando que ia servir para avançar nos nossos direitos, foram na verdade 13 anos em que mais de 40 mil mulheres morreram vítimas de abortos clandestinos. E o PT, que pretende governar em 2023, está aumentando a sua distância da luta das mulheres ao se aliar com Geraldo Alckmin, né, que é um membro da Opus Dei, um dos setores mais reacionários das altas cúpulas da igreja, né? O próprio Alckmin, inclusive, sobre o direito ao aborto, disse, aspas aqui, não sou eu, tá? Ele fala o seguinte: sou contra o aborto, sou favorável ao planejamento familiar. Parece, né, mediado. Agora, gente, que tipo de planejamento familiar defende um governador que teve à frente da maior chacina da história moderna do Brasil, que foi o massacre na Baixada Santista em 2006, que deixou mais de 600 mortos? E que todos vocês conhecem a luta das Mães de Maio, que é um movimento fundado a partir da luta por justiça a esses 600 jovens. E, gente, o PSOL está acompanhando esse caminho da conciliação, se comprometeu com uma federação com a Rede, que é uma espécie de partido comum, por 4 anos. A Rede da Heloísa Helena, que é uma conhecida de vocês aqui, que em 2013 desabafou, que saía do PSOL, porque o PSOL estava obrigando ela a defender o direito ao aborto. Então agora ela está dando um contragolpe aí com uma federação que vai garantir que o PSOL não seja um defensor dessa luta. E saibamos, né, uma federação que vai ser mais um obstáculo para a nossa luta pelo direito a um corpo livre, a uma sexualidade livre e ao direito ao nosso corpo. E frente a essa federação, né, e a sua dissolução do projeto de conciliação petista com Alckmin e Marina Silva, nós, Esquerda Diária, viemos fazendo um chamado para todos os setores socialistas sinceros do PSOL a saírem desse partido, né? Nós, inclusive, viemos nas últimas eleições participando com candidaturas através da legenda do PSOL, né, por filiação democrática, para levantar as nossas ideias, ainda que justamente no caso do Rio de Janeiro, nas últimas eleições, a companheira Cacau tirou a candidatura dela pela presença de um policial militar, né, como vice-prefeito do PSOL. Bom, por isso hoje a gente está batalhando para construir um polo de independência de classe que permita apresentar para os trabalhadores brasileiros um programa para que sejam os capitalistas que paguem pela crise e não a classe trabalhadora, né? Então, gente, a candidatura da Cacau aqui no Rio e do MRT por todo o país, né? A gente está fazendo vários lançamentos pelo país, está a serviço de fortalecer essa perspectiva, né? E aqui eu vou encerrando, eu queria trazer 2 referências para vocês aqui. Uma intelectual feminista, a Judith Butler, ela disse certa vez que a repressão ao direito ao aborto é a repressão à livre sexualidade como um todo. E eu agrego, né, para a burguesia, para manter o mundo da forma como está, é fundamental para ela que a gente não experimente o nosso corpo, que a gente não experimente a nossa sexualidade, né, que a gente não possa perceber que a gente quer uma vida com tempo e liberdade para amar, para fazer arte, para transar, para sentir o corpo do outro de si mesmo. Né? Isso é fundamental para uma burguesia que quer manter a gente numa prisão subjetiva, intelectual, sensível. Né? E enquanto eles falam de defesa da vida, o que eles estão fazendo é negar todos os dias para a gente o nosso direito de viver a vida plenamente. E falando em vida, portanto, eu queria ler para vocês um trecho de uma obra da Lígia Fagundes Telles, uma romancista brasileira que faleceu, infelizmente, esse ano, onde ela diz o seguinte: na vocação para a vida está incluído o amor, inútil disfarçar, amamos a vida e lutamos por ela dentro e fora de nós mesmos, principalmente fora, que é preciso ter um peito de ferro para enfrentar essa luta na qual entra não só fervor, mas uma certa dose de cólera, fervor e cólera. Não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas. E tem muita ferida aberta, porque as pessoas estão bravas demais. Até as mulheres, umas santas, lembra? Então é isso, gente. Obrigada e vamos pra luta.